Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei um corte aqui do programa Posse de Bola, canal UOL. Eles debatendo aqui Palmeiras e Flamengo. Quem tem mais gás para chegar até o final desse campeonato para levar o título, né? E aí, quem você acha que vai levar esse título brasileirão? Flamengo ou Palmeiras? Deixa aqui nos comentários. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês que não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao programa Posse de Bola, canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Vitória na Argentina, vitória não, empate na Argentina. Ano de energia, com jogador a menos, aquela coisa. Mas está se desgastando. Mas enfim, cabeça a cabeça, Mauro. Pelo jeito, muito eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Só olhar os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Agora, tem atacantes excelentes, os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que há mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá. Léo Ortiz foi preservado. Poderia ter jogado. Se tivesse jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa. Eles guardam com o Alexandre. Esse é um cara que tem, esse de fato tem questões físicas. Mas o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Por que ele não joga? Quarta-feira não foi relacionado. Três, só os dois. É mistério isso. O Ayrton Lucas é o querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ele alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, que ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim, na direita o Varela não foi titular. Foi titular contra o Racing. O Eric Pulga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado, não deve voltar antes da data FIFA. Lesão muscular. Ele tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante, nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, mas não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual, foram 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano é, né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira, e que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então eu vejo dessa forma, eu vejo, assim, essa rodada era uma rodada meio óbvia, né? Não ia perder ponto. Claro que não ia perder ponto. Uma coisa, por exemplo, o próprio Juventude, uma coisa é o Juventude, numa fase do campeonato que ele tem chance de ficar na primeira divisão, ele está com um pé e meio na Série B. A desmobilização é natural. E o inverso também vale. O Flamengo vai jogar com o Sport no dia 15 de novembro, lá em Pernambuco, diferente do Sport que jogou com o Palmeiras na segunda rodada, vindo de um empate com o São Paulo no Morumbi na estreia. É o Sport começando a temporada com expectativas. O Flamengo vai pegar o Sport sem expectativa nenhuma, talvez até já rebaixado, lá no final do campeonato. Isso são circunstâncias da tabela. Eu estou falando isso porque de lado a lado sempre tem torcedor meio doido, né? Como diz meu amigo André Rocha, né? Os doidinhos da praça, que ele fica dando voltinha assim, rodando assim, sabe? Tá cheio de torcedor doidinho da praça, tanto no Flamengo como no Palmeiras e em outros clubes. E os caras começam a ver uma série de fantasmas. Ontem tinha torcedor do Flamengo, o Juventude contra o Flamengo corre, o Palmeiras não corre. Cara, é outro momento do campeonato. E certamente que o Flamengo jogar com o Sport, vai ter algum palmeirense que vai dizer a mesma coisa do time pernambucano. Viu? Contra a gente eles correm, contra eles não correm. Gente, são momentos diferentes, pontos corridos. Eu falo sempre isso das eliminatórias sul-americanas. O Brasil sempre pega a Bolívia no final. Dessa vez perdeu, que a Bolívia tinha chance, que com o festival de vagas, a Bolívia teve chance e ainda está viva, com chance de ir à Copa do Mundo. Mas normalmente, com aquele número menor de vagas, a Bolívia chegava já morta na última rodada. O Brasil pegava um time eliminado. Lembrando que contra o Palmeiras eles correm, mas não adianta muito, né? Porque vocês lembram que lá no primeiro turno, né? O Sport foi garfado, né? Inventaram um pênalti lá e o Sport foi garfado, né? Contra o Palmeiras. Só pra lembrar. A tabela é maravilhosa, sempre a mesma tabela. O último jogo, já no começo da temporada, você pega a Bolívia em casa na altitude, ela sempre vai endurecer mais no jogo. Ela tá um se pode, né? Tá no começo.
E é o caso. Ontem, assim, o Palmeiras fez o jogo certo para preservar jogadores e também devido à demanda do jogo da meio de semana. O 4-0 sobre a LDU demandou muito esforço. Jogar com aquela intensidade, esmagar o adversário, cansa. O pessoal fala, foi fácil porque o time tornou fácil. O time construiu um problema e desconstruiu o problema. Né? Perdeu 3-0, teve que fazer 4, fez os 4-0, mas demanda muito esforço físico para você manter o adversário longe do seu gol, encurralado praticamente todo o tempo e meter 4 gols nos caras. Então você tem que segurar um pouco. E o caso do Flamengo também, muito tempo com um homem a menos, tomando pressão, e isso também gera muito desgaste. Posse de bola baixíssima, né? Você fica correndo o tempo todo atrás do adversário, mesmo que o adversário só fica jogando bola na área. Então acho que foi uma rodada meio que café com leite para os dois, sabe? Muito pouco provável fosse perder pontos, como acabou não acontecendo. Daqui para frente já é outra história. O Palmeiras e o Flamengo são um dos poucos times que ainda tem jogo a menos, né? O que vai deixar que a tabela deles fique mais enroscada aí até o final, um pouquinho mais enroscada. Palmeiras, Flamengo, Galo, Santos, Fortaleza e Sport. Isso. Então, mas assim, os dois estão disputando o título, né? Por falar em tabela, é bom que a CBF esclareça o mais rápido possível o que vai acontecer nesses encaixes que eu estava conversando com o Arnaldo antes de começar o programa. Porque tem a final da Sul-Americana que vai mexer com a tabela do Atlético Mineiro. Tem a final da Libertadores que mexe com a tabela do Palmeiras e do Flamengo. E aí você tem no meio disso a data FIFA, tem a obrigação dos times estarem na sede da final na quarta-feira. Então vão ser várias mudanças na tabela e mudanças que impactam diretamente o campeonato. Se de repente tiver que colocar o Palmeiras e Galo no final da data FIFA, dia 18, vai impactar com os convocados, a mesma coisa com o Flamengo. Então é bom que a CBF faça isso o mais rápido possível para ficar bem claro. Esses jogos não envolvem os times da Copa do Brasil, né? Não envolve os times da Copa do Brasil. Eles podem empurrar o final do Brasileiro adiante. Mas aí tem a Intercontinental. Vai ter o Palmeiras ou o Flamengo lá. Essa é a questão. Olho na tela aí, que enquanto o Arnaldo fala, a gente mostra os jogos de cada um. Fala, Arnaldo. Beleza, né? Essa bizarrice da obrigatoriedade de chegar no lugar na quarta-feira, o Danilo estava até projetando que é bem possível que tenhamos jogos no meio de semana à tarde, para que o time possa chegar ainda no próprio dia no local. Então, quarta-feira de tarde, num dia de semana... Ano passado foi terça-noite. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo foi na terça pro Botafogo sair de São Paulo mesmo por aí, né? Botafogo. Diga, Juca, você chamou? Olha o peixe, que maravilha, cara. Putz. Fala, Juca. Não, eu queria só pontuar que também seria muito importante que acabasse essa vergonheira do STJD e julgasse o Bruno Henrique, né? Porque galera tá passando de qualquer... Era hora de jogar. Tá passando. Esse negócio assim, ninguém tá falando que o cara é culpado. Fala. O cancelamento do julgamento definitivo do recurso do Flamengo por questões de segurança, pelo que aconteceu no Rio na terça-feira, é de uma desculpa, de um cinismo, de uma hipocrisia, porque, quer dizer, o Fluminense podia jogar na quarta-feira de noite, como jogou com o Ceará, no Maracanã, mas 9 auditores do STJD, numa sala refrigerada no centro do Rio de Janeiro, não poderiam se reunir. Ora, para com isso, chega, tá ficando muito chato. Esse negócio é só um pitaco aqui, né? Ninguém tá falando que o cara é culpado, que tem que ser punido, que tem que pegar 200 jogos, mas resolva. Exato. Resolva o negócio. Fica essa conversa. Fica essa conversa. Tá vendo? Não julgou o cara e o cara fez 2 gols e não sei o quê. É um negócio meio óbvio, né? O STJD parece que faz uma questão de se colocar como protagonista dessa história, né, ô Trajano? Aliás, ó... Você me lembrou agora... Fala. Uma coisa interessante. O sujeito ser punido com 200 jogos. Talvez, por ruindade, alguns jogadores deveriam ser punidos por 200 jogos. O Rigoni, por exemplo... Meu Deus. Quando perdeu aquele gol, deveria ser punido com os 200 jogos fora de futebol. Né? Perfeito. Porque Nossa Senhora. É brincadeira o ser profissional está recebendo, não sei se em dia, porque o São Paulo tem problema de pagamento em dia, mas de cara, liquidaria o jogo ali, ainda bem que o Vasco no final também foi, o Fernando Diniz caprichou nos erros, né? Destruiu o time do Vasco,
para o rigor de cara a cara com o goleiro, chuta para fora, então deveria ser punido. Um tribunal para ruindade. Boa. Coloca de novo na tela aí os próximos jogos dos times. Então tem lá, o Palmeiras vai pegar o Santos 2 vezes, Santos, Mirassol. A tabela não é boa não, hein? Santos, Mirassol, Santos, Galo, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. O Flamengo tem São Paulo, Santos, Sport. Lembrando que São Paulo vai ser na Vila, né? Então, e o Sport vai ser na Arena Pernambuco. Essas duas visitas do Flamengo, elas têm esse aspecto facilitador, digamos assim, né? Não são nos campos em que os times normalmente jogam, né? Nem o São Paulo, nem o Sport. Enfim, ele joga uma partida em casa com o Santos e 2 meio neutro, digamos assim. Talvez tenha até mais torcedor do Flamengo, não digo na Vila, mas... Na Vila você tem 400 ingressos. Só 400 ingressos. Como teve, aliás, no Santos e Flamengo, era 400 ingressos. A capacidade da Vila é pequena, e a torcida visitante é um bloquinho. Mas, enfim, eu acho a tabela do Palmeiras mais difícil. Nessa Mas vem cá, o Arnaldo. Diga. A julgar por essa que nós estamos colocando aí na tela, e você está falando do Santos, se o Santos perde os 3 jogos, ele está ameaçadíssimo. Ele cai. Tá. Deixa na tela aí. O que você acha, Mauro? Olha lá. O Santos está muito ameaçado, acho que é pelo Fortaleza. Eu não achei o empate ruim pro Fortaleza, não. Nas circunstâncias foi ruim, mas na tabela não foi ruim, não. Não. Deixa eu fazer uma observação rápida que eu não consegui falar na hora sobre o Bruno Henrique. Eu também acho que o STJD, tudo isso que foi falado, já deveria ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Mas o Bruno Henrique está jogando nada. Ninguém lembra do Bruno Henrique. Aí ele meteu 2 gols e todo mundo está aí no chat lembrando do Bruno Henrique, sabe? Deixa ele jogar, que tá uma porcaria, né? Quando ele fez 2 gols, aí lembra que ele existe. Isso eu acho muito irônico, muito curioso. Deveriam falar sempre, inclusive quando ele joga mal. O Bruno Henrique está jogando nada. Tipo, quarta-feira. O Bruno Henrique não perdeu uma bola no ataque. Não perdeu uma bola no ataque. Ele não conseguiu segurar uma bola no ataque. O Flamengo precisando reter uma bola, cava uma falta, segura a bola no ataque, só uma faltinha, você ganha um minutinho ali. Cara, o jogo era esse. O jogo não tinha outro jogo. Você está ali acuado, jogando todo o tempo, quase o segundo tempo, com um homem a menos. Isso é muito curioso. Mas é óbvio que já deveria ter sido julgado, já deveria ter sido resolvido. Isso é evidente. Só acho curioso isso. A lembrança do Bruno Henrique. E, aliás, ele perdeu um gol no primeiro tempo incrível, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima do travessão. Ele poderia ter saído no intervalo. Não sai porque também, assim como o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, ele é o querido do Felipe Luiz. Ele vai ter todas as chances. O Juninho, coitado, Juninho entra aí, fala, tá acabando o jogo, vai lá e faz alguma coisa. O Juninho tem que fazer tudo em 5 segundos para tentar mostrar que ele tem alguma utilidade. Não consegue finalizar. Assim, a gente não sabe nem do que ele é capaz. Outro dia eu estava lembrando, o Gabiru fez gol do Mundial de Clube Internacional, o Breno Lopes e o Davidson fizeram gol de título do Palmeiras. Jogadores assim, periféricos, como o Juninho é também. No Flamengo, o Juninho, não, se não for um cara famosão, não tem chance, não joga. É engraçado, por que contrata? Pediram, a torcida pedia, tem que ter scout. Aí pegaram o maluco lá do Azerbaijão, aí não serve, não pode, não joga, o técnico não scout. Interessante, já pensou o Juninho dar a Libertadores para nós? Já pensou nisso? Pode ser uma possibilidade, né? Ele aprovou o cara. Eu não sei do que esse rapaz é capaz, sinceramente, até hoje. Eu não sei se ele pode ser útil, se ele não tem nível, porque jogou tão pouco. E o detalhe, esse menino fez um gol lá contra o Táchira, foi na primeira rodada da Libertadores. Sem esse gol, o Flamengo não teria se classificado. É verdade. Estaria eliminado, estava jogando Sul-Americana. Verdade. Talvez nem estivesse jogando na Sul-Americana. Agora, uma observação agora, a tabela do Santos é um problemaço. O Santos está lutando. A frase do presidente do Santos, na primeira rodada, quando perdeu para o Vasco em São Januário, indignado com aquele resultado, resume o que é o Santos no campeonato. Uma total falta de noção da realidade. Time que vem da Série B tem um objetivo número 1, não cair. O resto você vai ver depois. Aí eu estou contratando Neymar, que voltou, né? E mais outros jogadores caros e alguns, por exemplo, o Santos pega jogador que o Flamengo não queria mais, que o Palmeiras não queria mais. Algumas contratações são muito questionáveis. O Palmeiras não quer, vem. O Flamengo não quer, mandou lá o Arão, foi lá para a Grécia, aí volta, eu quero. E por aí vai. Agora, o Vitória, o Vitória, na hora H, já teve algumas situações. O Vitória, que está abaixo do Santos, pouquinho abaixo, as 2 próximas partidas são Internacional e Botafogo, as 2 no Barradão, nessa semana. Então, as 2 no Barradão, são 2 finais. Enquanto o Santos tem isso aí, que a gente viu, o Vitória joga contra o Inter, que está ali, ó, então faz tempo que não ganha, e contra o Botafogo, as 2 no Barradão essa semana. Eu imagino que exista lá
mobilização monstra contra o Corinthians teve, perdeu na última bola, nem foi merecido, mas perdeu na última bola. Sim. Ele tem... Não foi merecido. Não foi mesmo, jogou nada o Corinthians. E na... Como não jogou nada? Não jogou, é o único time que tem a capacidade de ganhar sem jogar nada, eu já falei, elogiei. Agora, o Vitória tem essas duas chances, né, de ultrapassar o Santos nesta semana, aí faltariam um pouco mais de 5 rodadas para o final, né? O Vitória tem uma coisa que eu acho que é importante. Depois que o Vitória tomou de 8-0 do Flamengo, a rodada seguinte, caiu o técnico, a torcida foi lá, lotou, ganharam do Atlético, né? O jogador estava chorando no campo ali, emocionado, porque foram humilhados, né? Foi uma situação muito ruim, tomar de 8-0 daquela maneira. Então, eu acho que o Vitória tem uma coisa que é muito positiva para ele, Vitória. Ele consegue virar a página, tipo, perdi. Tudo bem, o meu próximo jogo é que interessa. É um time muito determinado na luta para não cair. Independentemente de quem seja o treinador, que já trocou 2 vezes, né? Então, acho que não está morto. Agora, eu acho que o Fortaleza, eu vejo o Fortaleza como uma equipe que acho que ameaça mais o Santos do que... Cara, o Fortaleza fez 4 pontos contra o Flamengo em casa e o Santos fora. Isso. Não é ruim. Não é ruim. Ele tá ali, tentando sair. Lutando. Só voltar rapidamente aqui, porque a gente estava falando do Bruno Henrique, independentemente das questões de tribunal, o cara não estava jogando nada, fez 2 gols. Será que não pode ser um renascimento? Vai precisar desses caras. Vai precisar. O Juninho não joga. Até porque o Pedro tá machucado, não sabe quando vai. O Flaco Lopes era grosso também, jogou pra caramba. Tem vários caras que renascem, né? Sim, e é o momento que o elenco do Flamengo... Ontem teve o Plata, sábado teve o Plata jogando junto com ele também. É o momento do Bruno Henrique reaparecer, né? Nessas dificuldades que o Flamengo vem enfrentando. Só que aí é isso. Ele vai fez esses 2 gols. Vamos supor que ele tenha recuperado a confiança. A STJD marca o julgamento para quinta-feira. Então, por isso que tem que resolver rápido. Até para o Flamengo é bom que resolva rápido, para saber o que vai fazer. Conta com o cara? Se conta, não conta. Porque de repente ele vai começar a jogar bem de novo, o STJD vem e tira. Então é bom que o STJD fale logo. Agora, olha... Eu queria só lembrar o seguinte, o Mauro fez referência ao fato daquela declaração estapafúrdia, apenas mais uma do presidente do Santos, quando perdeu para o Vasco. Quem andou com toda a razão foi o Pedrinho, né? Que dizia que o Vasco tinha time para ficar entre os 8. É verdade. Está brigando, está em 9º, esteve entre os 8, né? Verdade. Mas tem um detalhe. Ele falou isso lá atrás, não foi? Depois disso, o Vasco entrou em recuperação judicial. Como não tem fair play financeiro, o Vasco contratou jogadores e oferece aos seus credores, olha, eu te pago com um deságio de 92%. Que tal, Valdir? O Valdir dá aquele depoimento emocionado, revoltado, cuspindo a abelha africana. É isso. E isso também passa muito à margem. Gente, o Vasco está em recuperação judicial. O Vasco é SAF. O futebol foi vendido para os caras lá da 777. Aí o Vasco está num buraco financeiro. Aí volta o controle para o clube associativo, o Vasco entra em recuperação judicial, aí contrata jogadores do plural. Pega empréstimo da Crefisa. Pega empréstimo com a Crefisa e tá tudo bem. Não acontece nada. Isso é bizarro, isso é injusto na competição com os clubes que estão ali fazendo tudo direitinho e estão ali brigando com o Vasco. Quem está pagando as suas contas, quem está pagando salário em dia, quem está tentando resolver suas dívidas de outra forma. Eu até citei outro dia, lá na Inglaterra, lá o Sheffield Wednesday joga a 2ª divisão. Entrou em recuperação judicial, agora tem 10 dias. Sabe o que aconteceu? 12 pontos menos. 12 pontos na hora. Pum! Tinha 6. Era lanterna. Ficou com 6 negativos. Imagina aqui. Perdeu 12 pontos. Porque pontos. Quando você entra em recuperação judicial, você está se utilizando um recurso da justiça para você renegociar suas dívidas e você não vai pagar suas dívidas. Você vai discutir num outro patamar. Então, para você não ter a vantagem esportiva sobre os seus adversários, você tem uma punição. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas você não vai usar isso para ter vantagem sobre os demais que estão competindo com você e que estão pagando a conta em dia. A Ponte Preta subiu, chegou a dever 100 dias de salário, foi o que foi divulgado pelo pessoal que cobre o time de Campinas. Aí a festa e tal. O Guarani tem dia? Se o Guarani tiver em dia, se eu fosse torcedor do Guarani, estava cuspindo a abelha africana. Porque vem cá, os caras subiram sem pagar o salário em dia. Quem paga em dia, então, é o quê? É o bobo. O clube que paga em dia, que contrata quando pode, é meio bobo nesse futebol brasileiro. A comparação é com o São Paulo mesmo, né? São Paulo não contratou ninguém porque quer se recuperar e está enfrentando e brigando de vaga direto com o Vasco. Não, e ontem passou pelo Vasco porque venceu. Sim. Se o Vasco vence, o São Paulo fica atrás do Vasco. Chegamos na audiência bibrutal, viu, meu caro Danilo? Já estamos aqui com 5 mil likes, faltam 3,5. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acham aí?
Quem tem mais elenco para chegar na final desse Brasileirão? Flamengo ou Palmeiras? O Flamengo, a questão física pode pegar um pouco, né? Mas na técnica o Flamengo é bem melhor. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui. E a questão do Bruno Henrique, engraçado, né? Só o Bruno Henrique fazer 2 gols, os caras já lembram dele, né? Já querem julgar. É sempre assim. Se ele não tivesse feito nenhum gol, ninguém ia lembrar dele, né? Mas não, fez 2 gols, aí os caras já querem que julga logo, decide logo, já pegue logo 200 jogos de punição. É sempre assim, é contra tudo e contra todos, né? Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.